Glória a Deus. Hoje eu gostaria de fazer uma introdução. Eu li esse versículo aqui, mas na realidade eu não vou me ater a ele hoje, porque eu gostaria de fazer só uma introdução do livro para você se situar melhor da carta de Paulo aos Colossenses, para você entender o que está acontecendo no contexto desta carta, para que os ensinamentos e a ministração da palavra, o sermão, possa produzir maiores efeitos ao seu coração. Digam amém. Então, essa carta que Paulo escreve é uma carta para uma igreja que estava localizada em uma cidade chamada Colosso, e aos habitantes de Colosso se dá o nome de Colossenses. E Paulo envia uma carta para a igreja de Colosso, aos Colossenses, para tratar de assuntos especiais. Mas antes de falar um pouco da carta e da igreja, eu queria falar um pouco da cidade. A cidade de Colosso, ela era uma cidade que atualmente ela faz parte da Turquia. E dentro dessa cidade, que ficava no extremo leste, você poderia encontrar ali uma história muito interessante, que é a história da própria cidade. A cidade de Colosso, a princípio, no seu início, ela era uma cidade extremamente, era um expoente da Ásia Menor. Todos, quando ia falar sobre Colosso, falava de Colosso no tom de respeito. Todas as vezes que falava de Colosso, a cidade de Colossenses, com palavras de admiração ou admirações. Mas a história conta que ao decorrer dos anos, outras cidades foram crescendo, e a cidade de Colosso foi diminuindo, foi perdendo a sua admiração, foi perdendo a sua força, foi perdendo a sua posição, e ela se torna agora, no tempo em que Paulo escreve a carta, como uma cidade minúscula, uma cidade pequena, uma cidade pobre. Mas, apesar de ser uma cidade pequena e uma cidade pobre, ela ficava em um eixo extremamente importante quando se diz respeito à economia. Todos que iam passar para as grandes cidades que envolvia economicamente, passava por Colosso. A cidade de Colosso era como se fosse um trecho, era se fosse um trevo, onde todos passavam por ele. E por causa disso, a cidade ela teve uma característica muito peculiar. A cidade era uma cidade repleta. Escute bem, a cidade de Colosso era uma cidade pobre, mas era uma cidade repleta, cheio de etnias diferentes. Era uma cidade com diversidade de população, de pessoas. Dentro daquela cidade, era uma cidade que habitava muitos povos, muitas etnias. Nações de mundo todo estavam ali, vivenciando ali. Um ponto e uma característica importante dessa cidade é que essa cidade ela era completamente pagã. E dentro dessa cidade pobre, dentre essa cidade cheio de diversidade, dentro dessa cidade cheio de pessoas pagãs e religião pagã, a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus Jesus Cristo implantou no meio desta cidade uma igreja. Ali dentro desta cidade pobre e pagã e cheio de diversidade, o Senhor planta no meio dela uma igreja. E interessante que quando o Senhor planta esta igreja em Colosso, esta igreja em Colosso é uma igreja que vai ter algo diferenciado das demais igrejas. Olha, percebe para você ver, ela é uma igreja que está no meio praticamente das trevas.
Ela é uma igreja que está no meio de uma diversidade de cultura e que é uma cidade completamente pagã. A palavra de Deus entra nessa cidade e transforma vidas e pessoas naquele lugar. Interessante que quando aqueles irmãos daquela igreja se convertem, muitos que ali acompanhava pensava ou entendia que aquela igreja ela seria uma igreja completamente desvirtuada das demais. Por quê? Porque as outras demais igrejas existiam homens que tinham algum certo relacionamento com os apóstolos e que tinha algum tipo de atendimento, tinha algum tipo de respaldo dos pais, dos apóstolos. E esta igreja não, era uma igreja que estava no meio do nada, uma igreja envolvida de pobreza, uma igreja envolvida no meio das trevas, de sincretismo, de religiosidade e de uma cultura totalmente pagã. Para você ter ideia como era a cultura religiosa daquela cidade, que aquela cidade elas cultuavam a deuses da sexualidade, e aquela cidade era uma cidade completamente promíscua, era uma cidade completamente voltada ao sexo. Quando eles iam fazer adoração, ou eles iam fazer adorações aos seus deuses, eles tinham relações sexuais em praça pública. Por quê? Porque era a forma da qual eles adoravam aos seus deuses. Agora perceba comigo, é uma igreja cristã, uma igreja evangélica no meio de uma cidade assim. Qualquer pessoa diria que aquela igreja não ia prevalecer. Mas quando nós olhamos aqui a carta de Paulo aos Colossenses, nós percebemos que essa igreja foi completamente diferencial das demais. Porque o texto bíblico vai dizer que ela era uma igreja que estava voltada na fé, no amor e na esperança. Uma igreja fortificada, pobre, mas fortificada. Uma igreja envolvida no meio das trevas, mas fortificada. Uma igreja rodeada de sincretismo, mas fortificada. Uma igreja rodeada de promiscuidade e sexualidade ao ar livre, mas fortificada na fé e no amor do Senhor. Isso aqui nós poderíamos trazer uma lição, né? Independente de onde você está, você pode ser luz no meio das trevas que você esteja vivendo. E esta igreja nos mostrou isso. Mas esta igreja estava correndo um perigo. Por quê? Porque a história nos conta e a carta de Paulo aos Colossenses nos mostra que existia dentro daquela igreja alguns homens que estavam infiltrando nela para trazer um ensinamento falsificado das Escrituras. Esses mestres eram chamados de falsos mestres, que estavam introduzindo-se dentro da igreja para trazer ensinamentos errados, errôneos. Como por exemplo, alguns desses falsos mestres diziam assim: a fé em Cristo, apesar de ser boa até certo ponto, não é o suficiente, pois Cristo não é o Salvador completo. Esses falsos profetas estavam infiltrando na igreja, dentro da igreja, para ministrar ao coração daqueles irmãos que Cristo Jesus era bom até certo ponto, mas que necessitava de fazer atitudes, ter outro tipo de atitudes para termos a salvação por completa. Esses falsos profetas, eles persuadiam alguns irmãos, sabe como? Falando que estava tendo visões divinas,
que eles tiveram visões divinas para mostrando como deveria ser a salvação, como a salvação de fato era, e muitos infelizmente estavam caindo. Mas o texto bíblico diz que mesmo diante de falsidade, mesmo diante desses falsos profetas, de todas essas trevas que eu acabei de citar, era uma igreja firme na fé e no amor e na esperança. Digam amém. E um detalhe que eu quero mostrar para você, eu quero deixar marcado para você, é que essa igreja era uma igreja completamente de pessoas novas convertidas. Eram pessoas, quase que na sua totalidade, de pessoas que tinham acabado de converter, mas acabado de converter e firmado-se na palavra de Deus e fortificados diante do Senhor. Digam amém. A título de introdução, eu queria ministrar ao seu coração aqui, em nome de Jesus, e quero trazer inspiração ao seu coração, ou inspirações a você, que independente onde você estiver, você pode ser luz em meio às trevas que você esteja vivendo. Independentemente se a sua casa está ou não vivenciando Deus lá, independentemente se o seu trabalho está envolvido no meio de trevas, existem pessoas que estão envolvidas em trevas, ou em qualquer outro lugar que você estiver, você pode sim ter o brilho de Deus no meio dessas trevas. Mesmo porque a Bíblia nos diz que o Senhor nos fez sal desta terra e luz deste mundo. E como luz, e como lamparina, e como lâmpada que somos, nós não podemos esconder a candeia, a lamparina, a luz debaixo da mesa. Não é isso que as Escrituras nos falam? Nós não devemos nos esconder, nós não devemos nos omitir, nós devemos nos mostrar como brilho de Deus para a glória do Senhor. Esta igreja é um exemplo para nós, que independente se o Brasil está ou não em ruínas, independentemente se você está vivendo dificuldades e lutas em meio às trevas, aqui onde você viver, você pode brilhar, você pode transmitir o brilho de Deus, a graça de Deus, em nome de Jesus. Digam amém. Com isso eu gostaria de mostrar para você, perguntar para você e ministrar ao seu coração alguns motivos porque nós devemos estudar esta carta. Diga amém. Se perguntar assim, pastor, por qual motivo nós devemos estudar esta carta? Eu quero apresentar para você aqui 5 motivos porque nós devemos estudar esta carta. 5 motivos, mas vai ser bem rapidinho, tá bom? Digam amém. O primeiro motivo, por que nós devemos estudar esta carta de Colossenses? Porque o contexto que aquela igreja vivia é o mesmo contexto, ou o contexto semelhante que eu e você vivemos. Quando nós olhamos para esta carta aos Colossenses, olhamos para esta igreja, pelas trevas que ela estava envolvida, pelas dificuldades que ela estava vivendo, e olhamos para nós, para o momento que estamos vivendo, o contexto que estamos passando, nós podemos perceber que existe uma semelhança grande concernente àquele contexto para o nosso contexto. E eu quero mostrar a primeira semelhança. Primeiro, escute bem, aquela igreja estava vivendo uma era chamada era de ecumenismo. Eles viviam a era ecumênica. O que é uma era ecumênica? Era uma era onde trazia no pensamento que todas as religiões elas devem se unir. Existe uma frase hoje que ela foi modificando ao longo do tempo, que ela fala muito bem sobre o ecumenismo, que é: todos os caminhos levam a Deus. Esta frase ela ilustra muito bem
os fundamentos e a teoria ecumênica, que é um pensamento antigo, antes da era cristã. Existiam religiões pagãs que entendia que todas as religiões, no final de tudo, ela vai levar para Deus. Mas quando nós olhamos à luz das Escrituras, nós percebemos que isto não é verdade. A religião, mesmo que a palavra religião significa religar o homem a Deus, não é a religião que leva o homem até Deus. Nós entendemos que a única pessoa que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. A era ecumênica que eles estavam vivendo era um período muito forte naquela cidade, onde todas as religiões que estavam lá entendiam assim, e que hoje eu e você, nós também estamos vivendo esta era ecumênica. As pessoas estão querendo unir o pensamento e a teologia protestante, que somos nós, com a teoria e o pensamento católico romano. Mas quando nós olhamos para esses dois pensamentos, para essas duas vertentes, nós percebemos que não pode haver uma comunicação. A teoria, a doutrina católica, ela não entrelaça, ela não se comunica com a teoria e a doutrina protestante, a teoria evangélica. Por quê? Principalmente no que se diz respeito à salvação, porque eu e você entendemos que a salvação, ela é uma ação de Deus, que na teologia é chamada de monergismo. O que é monergismo? A palavra monergismo significa só Deus pode salvar o homem. Vou repetir para você glorificar. Monergismo significa só Deus pode salvar o homem, que é a ação de um. Fala que quem salva é Deus. Quem mandou o seu Filho para nos salvar foi Deus. Quem nos restaura com Deus é Cristo. Quem nos dá a salvação e nos chama para a salvação é Deus. É uma ação que vem de Deus, é uma manifestação que vem do alto, é uma manifestação que vem do Espírito de Deus. A própria Bíblia nos ensina que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O homem por si só, ele não tem possibilidade de se apresentar a Deus sem que Deus abra a porta da graça. O homem não pode ou não poderia nunca ter subido na cruz do Calvário e dar a salvação. Só Deus proporcionou e proporciona a salvação para o homem. É uma ação advinda do céu, é uma ação advinda de Deus, que é chamada na teologia de monergismo. Já o catolicismo entende de sinergismo. O que a palavra sinergismo significa? O homem colabora com a salvação, o homem ajuda Deus a se salvar. Aqui nos dá um entendimento de mérito, de meritocracia. A meritocracia aqui concernente à salvação é um erro bíblico, porque a Bíblia diz que nós não somos salvos por obras, mas pela graça de Deus. Nós estamos falando de algo relacionado à salvação. E quando nós olhamos os fundamentos da nossa salvação, para os fundamentos da Igreja Católica, nós percebemos que não pode se comunicar. O ecumenismo é uma ação advinda do inimigo, querendo criar uma super religião, ou uma supra-religião, querendo criar uma mega igreja, uma super igreja. Assim, muitos entendem, teólogos entendem, que o ecumenismo é um sinal, uma armadilha, um instrumento ou uma ferramenta do anticristo.
quando ele tentará estabelecer uma ordem mundial. Quando esta igreja de Colosso está vivendo esse ecumenismo, e Paulo vai combater o ecumenismo, nós podemos perceber que nós também estamos vivendo esta era, e que nós não devemos aceitar que as doutrinas impuras entrelace as nossas doutrinas para trazer impuridade a elas, para trazer manchas a elas. A teoria ou a doutrina que temos é bíblica, santa, irrepreensível, imaculável. Não há mancha e nem ruga, e nem sinais de erro. Não podemos aceitar que tais doutrinas se entrelace na doutrina bíblica, porque ela é de Deus. Enquanto ela se conservar pura dentro desta igreja, Deus estará no meio de nós. Mas a partir do momento que deixarmos a impureza das outras doutrinas, e quando eu digo outra doutrina, eu digo católica ou outra religião, se adentrar no nosso meio, Deus não estará mais no meio de nós, porque Deus não se compactua com impureza. Nós não podemos permitir que esse papo adentre ao nosso coração. Nós não podemos permitir que essa teoria adentre dentro da nossa alma. Não podemos permitir que isso adentre ao nosso coração. Existem pastores famosos que estão apoiando essa doutrina de ecumenismo, essa vivência ecumênica, falando que será muito bom para a cultura, que será muito bom para compartilharmos pensamento, para compartilharmos aplicações. Não! Doutrinas impuras não podem se assemelhar ou se compactuar com a doutrina santa da palavra de Deus. E como igreja, santos e irrepreensíveis, nós não podemos permitir que tais doutrinas adentrem dentro do nosso coração. Digam amém. Dentro desta carta nós vamos falar um pouco mais sobre isso e trazer à luz e à tona essa verdade ao seu coração, em nome de Jesus. Digam amém. Segunda coisa, por que nós devemos estudar a carta aos Colossenses? Primeiro, porque eles viviam uma era de ecumenismo, e nós também estamos vivendo uma era ecumênica. Segundo, porque eles viviam uma época de grandes reflexões sobre a divindade de Cristo. O que significa dizer? Muitos do que ali viviam colocavam em xeque, colocavam dúvidas sobre se Jesus era de fato Filho de Deus, se Jesus de fato era divino. Como explicar a doutrina da Trindade? Como eu consigo conceber que existe um Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito? Eles são três, mas na verdade eles são um. Como explicar esta ideia, este pensamento que é bíblico, que é verdadeiro, que está à luz das Escrituras? Como explicar isto diante de uma mente tão fraca, incompreensível que é a nossa? Não dá. Se aceita, se crê, se acredita. E muitos do que ali viviam colocavam em xeque: será se Jesus é Deus? Será se realmente ele é divino? Será se ele tinha uma vida antes de se encarnar? Será se ele está diante do trono de Deus? São dúvidas que aqueles falsos mestres e aquela cidade estavam tentando jogar dentro da igreja, e que infelizmente tem adentrado ao coração de muitas pessoas dentro das nossas igrejas. Pessoas que passam frações de segundo, ou até mesmo se alimentam deste pensamento: será se Jesus é Deus? Será se eu estou numa religião falsa? Será se eu estou certo? Será se eu estou no caminho certo? Será se isso não é loucura? Tudo isso que eu estou falando, talvez você não está vivenciando, e talvez não conheça pessoas que estejam vivenciando isso, mas isso é a mais pura verdade. Pessoas que estão indagando concernente à santidade de Cristo, pessoas que estão duvidando da pessoa bendita do Senhor e da sua divindade.
Mas quando nós olhamos à luz da Escritura, nós temos a convicção que de fato Cristo é Senhor. Quando nós olhamos pelas nossas vivências, pelas nossas experiências do cotidiano, quando nós olhamos pelas respostas de orações, quando nós olhamos para a vida dos irmãos e percebemos a quantidade de pessoas que foram transformadas pelo poder desta palavra, por si só, estas testemunhas e estes argumentos seriam bastante para dizer que sim, Jesus é o Senhor, o Filho de Deus. O próprio Cristo, a própria palavra nos diz que para obtermos a salvação, nós devemos tão somente crer que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Senhor. E a partir do momento que existe dúvidas concernente a isso, a partir do momento que a sua mente se alimenta desta dúvida, você está correndo sérios riscos, você está em perigo em poder sair do campo da graça, do tempo da graça, da mão de Cristo, e vivenciar uma era de tristeza e de derrotas e de trevas, que vai tão somente destruir a sua alma. Então, por favor, a exemplo desta igreja que não permitia esta era ecumênica, e não permitia que essas dúvidas de Cristo adentrasse, não permita dúvidas concernente a isso adentrar o seu coração. Não deixe que essa dúvida permeie a sua alma. Digam amém. Primeiro, por que nós devemos estudar essa carta? Porque essa carta, ela vai nos falar sobre essa força de não ter, ou esse vigor, essa luta em não deixar o ecumenismo entrar dentro das nossas igrejas. Segundo, porque existem muitas pessoas que estão com dúvidas concernente ao cristianismo, ao Cristo, e dentro dessa carta nós vamos falar sobre isso. Terceiro, escute, porque essa aqui vai ser boa. Digam amém. Vira para o seu irmão e diga: escuta agora, essa é para você. Amém. Terceiro lugar, aquela igreja estava vivendo o pragmatismo. Pastor Vinícius, o que é o pragmatismo? O pragmatismo é uma filosofia americana, foi criado na América, e os americanos chegaram a um pensamento, a uma decisão, que o pragmatismo era algo que estava dando certo, porque se está dando certo é porque está correto. O pragmatismo entende que se você está fazendo alguma coisa e aquele negócio está dando certo, então os meios do qual você está utilizando é correto. E se você olhar esse pensamento pragmatismo, esse pensamento pragmático para a nossa vida secular, você vai perceber que realmente o pragmatismo é correto. Por quê? Se você tem aí uma empresa e a sua empresa está indo de vento em polpa, é porque existe maneiras e atitudes que está dando certo. Existem obras que você está fazendo, organizando ali, que está dando certo. Por isso que no final de tudo, isso está sendo corrigido. Mas quando você leva isso para a vida secular, é uma coisa. Mas quando você traz isso para a igreja, é um grande perigo. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo onde os líderes, escute, onde os líderes estão usando de todas as maneiras para encher a igreja. Eu vou falar algo aqui com propriedade, digam amém. Eu vou falar algo com propriedade, e talvez você não tenha mais propriedade que eu para falar, porque não existe nenhum, até a pastora Odete ali. Pastora Odete, não existe coisa melhor para nós, não é verdade, do que uma igreja cheia, não é verdade? Termos igreja cheia para o pastor, meu irmão, é uma felicidade, é ou não é? É uma felicidade você adentrar uma igreja e ver a igreja cheia.
adentrar um local, um recinto, a uma igreja e ver a igreja assim, repleta de pessoas, dá um ânimo, dá uma alegria, dá uma felicidade. Só que o que é errado aí? O errado é que existem muitos líderes que estão utilizando de meios errados para encher a igreja. E eles são tão pragmáticos que não importa o meio que está sendo utilizado, se está dando certo, o meio que ele está fazendo é certo. Por quê? Porque está dando certo. E é por isso, por causa desse pragmatismo religioso que existe dentro da igreja evangélica, que existe um monte de gente que está enchendo a igreja. Como? Vendendo lencinho, água ungida, campanha de porta, campanha de gruta, campanha de pedra, campanha de peças íntimas, campanha de caneta, campanha de óleo santo, campanha da água do deserto do Saara, campanha da água do poço lá das cidades de Jerusalém, campanha da água das minas de Salomão, campanha de não sei da onde. Utiliza-se de meios, utiliza-se de formas, utiliza-se de maneiras que são erradas, antibíblicas, que não estão nas escrituras, e no final dá certo, enche a igreja, traz o povo gosta, ele olha para tudo aquilo que fez e fala assim: então está certo, se a igreja está enchendo é porque está certo. Isso se chama pragmatismo religioso. Estão utilizando subterfúgios, meios incorretos, antibíblicos para encher igreja. Coitados deles. A minha alma se entristece e chora ao vê-los desta forma, e ao ouvir e ao pregar sobre isto, porque serão cobrados por Deus, serão de uma certa forma cobrados pelo Senhor, porque estão ensinando a igreja a maneira errada de se crescer espiritualmente, estão ensinando a maneira errada da igreja conquistar as suas coisas, estão ensinando maneiras erradas e extorquindo a igreja para se enriquecer à fé alheira. Malditos são, anátemas são, porque usam de meios errados para encher a igreja. Estes são os verdadeiros falsos profetas, os enganadores, que têm feito o evangelho do Senhor um comércio, que tem de certa forma manchado a nossa classe pastoral, tem manchado o nome dos evangélicos. Porque quando se fala de evangélico hoje no Brasil, fala de pastores no Brasil, fala-se de ladrão. Quando fala-se de pastor no Brasil, fala-se de corruptos, fala de pessoas preguiçosas, pessoas que não estudam, pessoas que só gritam, pessoas que não têm conteúdo, pessoas que gostam de enriquecer à custa da fé alheira. Isso tudo são por causa desses falsos profetas que não têm temor à palavra e não têm temor a Deus, e vive nesse pragmatismo religioso. E muito pior do que os líderes são a membresia, que não se preocupa em ler a palavra de Deus e confia piamente nesses líderes carismáticos, nesses líderes que têm mais lábia do que Bíblia, que têm mais sedução do que unção. Muito pior é a membresia, que cai como ovelhinha, como patinhos nessas doutrinas mentirosas, e tem a coragem de entregar tudo o que tem por causa de uma mentira. Tudo porque não tem coragem de levantar pela manhã, pegar a palavra de Deus e ler pelo menos 5 minutos. Se todos pegássemos a Bíblia e lêssemos pelo menos 5 a 10 minutos por dia, a condição de pragmatismo religioso no Brasil cairia assustadoramente. Mas não, as pessoas estão indo para a igreja, por quê? Porque lá está dando certo. Não importa como é que o pastor está utilizando, não importa se o pastor vai pedir R$1.000 numa caneta, não importa se o pastor vai pedir R$10.000 num lenço ungido, não importa se o pastor vai te pedir R$1 milhão para você, R$40.000 para você colocar a mão numa blusa manchada de sangue. Não importa, que a vitória chegue, que a minha bênção esteja comigo,
que a minha casa seja restaurada, que o carro chegue, que a minha cura chegue, não importa o meio, não importa a forma, que a vitória chegue, para mim já está bom, para mim já está ótimo. Sabe o que é isso? Carnalidade, manifestação demoníaca, igrejas pobres, anêmicas, fracas, sem conteúdo, são igrejas neuróticas, são igrejas pequenas, são igrejas fracas, são igrejas que não têm discernimento com Deus, que não têm conteúdo bíblico, e por causa disso, muitos deles não alcançarão a graça de ver Cristo no dia do arrebatamento e no dia da vinda dele. Por isso você, meu querido irmão e minha querida irmã, quando se deparar com igrejas que assim pregam essas doutrinas, fuja deles, corram deles, porque esse pragmatismo é uma praga. A própria palavra já dá um indício a isso. Pragmatismo é uma praga que tem acabado com a vida espiritual da igreja, e infelizmente essa é a verdade que eu desejaria não estar pregando sobre esse púlpito. E o bom de nós lermos a carta de Colossenses, que ele vai combater contra esse pragmatismo que tem adentrado e infiltrado as nossas igrejas. Depois de falar sobre o pragmatismo, ele vai falar sobre